Abra a sua Bíblia comigo em Oséias. Capítulo 4. Glória a Deus. Oséias 4. Aleluia. Quem é que sente aqui a presença de Deus? Eu sinto aqui a presença de Deus. Ele está aqui no nosso meio. Ele move-se da maneira que ele achar que deve mover. A semana passada, por exemplo, moveu-se só com louvor e adoração e foi muito bom. Há dias em que ele se move na palavra e há outros dias em que ele se move de outras formas. E graças a Deus que Deus nos tem ensinado a sermos diligentes com a palavra, a sermos cuidadosos e, acima de tudo, sensíveis à voz de Deus e àquilo que Deus tem como propósito para fazer algo. Amém? Nós às vezes ficamos indignados porque... Eu não sei se você já reparou, não sei se acontece a mesma coisa consigo, mas comigo acontece. Naqueles dias em que nós não estamos bem, é sempre que aparece alguém a quem dar a salvação. Alguém que vem ter connosco, que fala de problemas e que fala de coisas e pensamos, hoje não me sinto com forças de dar a salvação a esta pessoa. Quem é que já aconteceu isso? Só para saber. Você sabia que o Espírito Santo de Deus traz essas pessoas até nós para que a palavra de Deus se cumpra? Sabia? Porque é que diz a palavra de Deus? Quando eu estou fraco, eu sou forte. Estamos sempre à espera que a palavra se cumpra, mas quando Ele quer fazer cumprir a sua palavra em nós, nós nunca queremos. Só mesmo Deus para ver algo de bom em nós, para nos amar tanto. Não é? Falhamos tanto, às vezes somos tão maus até para nós próprios. E é nestes dias em que estamos mal, que não estamos tão bem, vamos dizer assim, que devemos de aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus. Nesse dia não apetece falar de igreja. Nesse dia não apetece falar daquelas coisas dos outros dias. Nesse dia apetece-nos falar da misericórdia de Deus. Desse dia apetece-nos falar do amor de Deus. Sabe porquê? Porque é o que nós mais precisamos. Tinha um professor que dizia assim: tu ensinarás sempre melhor aquilo que mais precisares de aprender. É verdade. Nós ensinamos sempre, ou queremos ensinar sempre aos outros melhor, não é? Aquilo que nós mais precisamos de aprender. E aprenda isto. Quando você não estiver bem e Deus lhe trouxer alguém perto de si para falar, que você saiba, reconheça que é Deus a trazer a pessoa para você falar dele. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Fale do grande amor dele. Descreva-o na cruz do Calvário. Fale da misericórdia que ele tem por nós. Da paciência que ele tem por nós. Como nós temos paciência quando os nossos filhos são tão pequeninos e querem se pôr de pé a primeira vez e caem tantas vezes de rabo no chão, não é? E quando finalmente se põem em pé, as perninhas ali, aqueles alicatezinhos ali. A minha avó dizia que parecia um galinho da Índia, não é? Ali todo franzino, tudo, não é? Para que a palavra de Deus se cumpra. Quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Por isso é que a palavra de Deus também diga ao pobre, eu sou rico. Porque quando não temos, é que temos que semear mais.
É um paradoxo, não é? Mas eu não quero falar de finanças agora, por enquanto. Queria só explicar por vezes Deus tem estes pequenos paradoxos. Paradoxos na nossa mente, na nossa mentalidade, no nosso paradigma, na nossa maneira de pensar. Mas para Ele faz todo sentido. E a sabedoria de Deus eu não questiono. Habituei-me a não questionar a maneira de pensar de Deus. Porque Deus tem uma matemática tão estranha. Não é? A Bíblia diz que põe 1000 a fugir. 1000 em debandada. Mas 2 não é 2000, põe 10.000. Portanto, 1 está para 1000, 2 estão para 10.000. Imaginem quando forem 3. E nós todos juntos. O mundo diz que 1 mais 1 são 2. Mas a Bíblia diz que 1 mais 1 são 1. E se vierem um terceiro? 1. Porque aí, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E em João 17, o que é que diz? Quando Deus está connosco, então somos juntos com o Pai. Uma matemática muito estranha, mas que funciona melhor do que a matemática do homem. É engraçado. A sabedoria de Deus é tão alta. A Bíblia diz em Isaías que os caminhos dele são muito mais altos que os nossos e os pensamentos muito mais profundos. O salmista até diz que os pensamentos são mais profundos que o mar. Não é impressionante também? Glória a Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra de Deus nesta noite. Olhe para mim, antes de ler. Quantas vezes você já leu este versículo? Já lemos tantas vezes, não é? Eu não sei o que é que se passa com o povo de Deus, mas por muitas vezes que tenhamos lido este versículo, continuamos a citá-lo mal. Porque eu passei anos a ouvir pessoas e pastores a dizerem que o meu povo perece por falta de conhecimento ou falta de sabedoria, mas não é isso que lá diz. Eu, no que toca à palavra de Deus, tenho muito cuidado. Quem é que se lembra na semana passada eu ter dito aqui, eu penso que foi no domingo que eu disse, que Deus era o Pai de todos os seres viventes? Quem é que se lembra de eu dizer isso? Eu procurei na palavra de Deus, está em Hebreus capítulo 12. Não diz todos os seres viventes, mas diz ainda mais, que é Pai de todos os espíritos. Glória a Deus. Eu sabia que a palavra dizia algo e eu fui procurar, porque eu sou mais sublime que os irmãos de Bereia. Os irmãos de Bereia são aqueles que estão em Atos 18, que diz que iam à palavra confirmar tudo o que o apóstolo Paulo pregava. E você pensa que não, eu à segunda-feira chego ao trabalho, ligo o YouTube, e enquanto vou trabalhando ponho o headphone no ouvido e vou ouvindo a pregação de um tal de João Viegas, a ver se ele prega bem ou mal. E vou confirmar se eu disse bem, se eu citei bem o versículo ou não. E se eu não estiver bem, eu mando um e-mail para mim próprio. Enganaste-te aqui. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo foi destruído ou é destruído. Sabe porque é que eu gosto muito de explicar isto do foi ou é? Porque o hebraico, já vos expliquei e vou voltar a dizer para isto ficar bem, bem forte no vosso coração. O hebraico, o verbo ser, não tem passado nem futuro, só tem presente. Então, mesmo conjugado numa frase, a frase, mesmo que seja amanhã sou eu, não é? Era assim que eu diria. Mas em hebraico é amanhã é eu. Eu sei que é uma maneira estranha, mas é assim que eles se entendem. Porque o verbo ser é a forma que para eles melhor identifica Deus. E por isso, como Deus não tem fim, não tem princípio, não tem passado nem futuro, o verbo ser também não tem passado nem futuro. É presente, é contínuo, é sempre. Então, o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento ou porque lhe falta o conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha para mim. No original hebraico não diz filhos, diz da tua descendência, que é pior.
Porque este versículo está linkado com Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que é que eu quero implantar no vosso coração nesta noite? Nunca rejeite a palavra de Deus. Você pode rejeitar uma pregação, você pode rejeitar a palavra de um pastor, de um presbítero, de um irmão. Você pode rejeitar um conselho de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um filho até, de um avô, de um familiar. Mas você nunca rejeite a palavra de Deus. Você veja uma coisa. Fala-se tanto da Bíblia. Um dos grandes argumentos que os ateus ou os agnósticos têm contra Deus, contra a nossa perspectiva de Deus, em especial contra a Bíblia, é porque dizem que a Bíblia foi escrita por homens e não pelo dedo de Deus. Bom, o apóstolo Paulo, em várias partes no Novo Testamento, em especial na carta que ele escreveu a Timóteo, ele diz que sim, senhora, a Bíblia foi escrita pelos homens, mas homens que foram inspirados por Deus, e por isso também diz em 2 Timóteo que a palavra de Deus, ou toda a palavra de Deus, é proveitosa e inspirada por Deus para quê? Para nosso ensinamento, exortação e para nosso proveito. Então nunca rejeite a palavra de Deus. E se alguém lhe disser foi escrita por homens e por isso não é perfeita, você peça uma prova a essa pessoa. Não tenha medo. Também há muitos, inclusive cristãos, repare bem, já cristãos, evangélicos, pentecostais, nascidos de novo, batizados no Espírito Santo, falando novas línguas e tudo, que dizem que a Bíblia se contradiz. Eu costumo dizer que essas pessoas nunca leram a Bíblia. Porque não entendem que o amor de Deus suplantou todo o princípio da lei que obrigava Deus a ser um Deus mais justo do que de amor. A justiça suplantava o amor. Por isso, o que é que a lei de Moisés dizia? Olho por olho, dedo por dedo. Vazaste-me o olho, arranco-te as orelhas e parte-me uma perna. Não, tinha que lhe vazar o olho. Eu sei que isto é assim. Até há o exemplo, mataste um boi ao teu vizinho tem direito a matar-te um boi. Está lá em Levítico. Mas a essência da palavra de Deus é o amor de Deus. E enquanto que a lei obrigava Deus a aplicar a sua justiça mais do que o amor, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a verdadeira essência de Deus veio ao de cima. Mesmo assim, no Velho Testamento temos tantas provas de amor. Uma das maiores provas de amor que Deus nos dá é nos carvalhais de Manré, naquele encontro entre Abraão e Deus. Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão teve a coragem de lhe perguntar: e se houverem lá justos? Vais destruir o justo com o ímpio? E Deus disse: tens razão, não vou. Então Abraão perguntou: e se houverem 50 justos? Ora, numa cidade que provavelmente, eu não posso dizer, mas os cientistas já descobriram as zonas e dizem que pela área e pela estrutura das cidades da altura deveriam de ser entre 100 a 200 mil pessoas juntas. Hoje não é nada, porque, por exemplo, Lisboa tem 1 milhão e qualquer coisa de habitantes, não é? O Porto tem quase 1 milhão de habitantes e hoje não é nada, mas naquela altura deveria de ser de cerca de 80% da população mundial do planeta, porque não se esqueça que estamos a falar provavelmente algumas centenas de anos depois do Jardim do Éden. E mesmo assim, como não havia televisão, aquilo era fazer filhos à vontade. Por isso é que a terra se foi enchendo e multiplicando, não é? Abraão olhou para as cidades e ele sabia a história daquelas cidades e disse: e se houverem 50 justos? E Deus diz: ok, pelos 50 eu não destruo as cidades. Veja, o pecado ia continuar, mas o amor de Deus pelas pessoas
suplantava o pecado. É por isso que Ele não nos destrói, que ainda hoje o nosso pecado, que é mau, é nojento, é mal cheiroso, é suplantado pelo grande amor. Por isso o sacrifício de Jesus não foi em vão. Não é impressionante isto? Isto mexe comigo. Mas a Bíblia no Velho Testamento diz mata, esfola, arranha, e no Novo diz perdoa. Porque é a diferença entre a carne e o espírito, entre o homem e o Espírito de Deus em ação. O pastor João Carvalho ensinou aqui no domingo, há 2 domingos, penso eu, a diferença entre Ismael e Isaac, o filho da carne e o filho do espírito. Andavam sempre a gatafunharem-se um ao outro. Apesar de serem filhos do mesmo pai, não eram da mesma mãe, mas isto no Médio Oriente também não tem valor. Ainda hoje a mulher não tem valor. A mulher não pode conduzir, a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode votar, a mulher não tem, anda de burca, anda só com os olhinhos à mostra. E se puserem óculos escuros nem se reconhecem na rua. Agora só uma piadinha, também tem uma coisa boa. É quando se vê na rua, estás na mesma, estás linda. Não vê a diferença? Mas o amor suplanta tudo. Nunca rejeita a palavra de Deus, porque ela é a única que nunca falhará. Todas as profecias que estão no livro que você tem aí, seja no telemóvel, seja em papel, seja no tablet, seja de outra forma, até pode ser em papiro, você que sabe. Todas as profecias que estão nesse livro, todas ou já se cumpriram, eu tenho a certeza e dou a minha vida por isso, vão se cumprir. Não houve uma única que passou. Esqueci-me. Há algo que você nunca vai ouvir da boca de Deus. Eis que me enganei. Ei, que me esqueci. Certo? Porque Deus, quando fala. Sabe o que está a dizer. Ele tem a informação completa. Por isso aqui quando diz assim, porque rejeitaste o conhecimento. O problema não é a falta de sabedoria que nós podemos ter, você e eu. É rejeitar a sabedoria de Deus. Mesmo que pareça que aquilo que Deus nos está a dizer para fazer seja falta de coerência humana. Então Deus está-me a dizer para eu perdoar quando o que eu devia de fazer era afastar-me dessa pessoa. Então Deus está-me a dizer que eu devia de proibir essa pessoa de entrar na minha casa. E Deus está-me a dizer para eu continuar a abrir o meu coração para essa pessoa. Não é? Nós que trabalhamos no mundo, temos um emprego ou temos um negócio, quantas vezes não temos vontade de pedir ao chefe para nos mudar de secção, para não termos que lidar com aquela pessoa? E nós que temos um negócio, temos vontade de dizer ao cliente, para a próxima não venha. Não gostou? Olha, tem mais lojas aqui nesta rua. Ali ao fundo à esquerda está lá uma loja boa. Quantas vezes temos vontade de dizer isso? Mas a nós cabe-nos fazer exatamente o contrário. Porque isso é o que o mundo faz lá fora. E o mundo é perito. O mundo é perito fazer o contrário do princípio de Deus, do princípio divino que nos faz alcançar a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus e a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Rejeitamos o conhecimento, Deus rejeita-nos também. E porque Deus nos rejeita, o que é o rejeitar de Deus? É Deus dizer, escutem-me o mundo inteiro, eu rejeitei a Xana. Não rejeitou nada. Percebem o que eu estou a dizer? Percebe? Às vezes as pessoas estão à espera que Deus faça. O mundo inteiro tem um anúncio importante para fazer. Não. A rejeição de Deus é Ele retira a sua mão sobre a nossa vida. Posso explicar outra coisa dentro disto? Durante anos eu ouvi os pastores dizerem assim, quando nós falhamos e pecamos e não nos arrependemos, Deus profere uma maldição sobre essa pessoa.
Não, é mentira. Alguma vez uma árvore boa dá maus frutos? Mesmo que seja em agricultura abanológica, quer dizer que está ao abandono, você não lhe faz nada e ela continua a dar bons figos carnudos. E com carne lá dentro também. E são bons na mesma. Vai tudo. Esse é só lavar e... Estou a brincar. Vocês percebem o que eu estou a querer dizer? Porventura pode uma árvore má dar bons frutos? Não. Então Deus não pode proferir maldição. Deus só pode proferir bênção. Então o que acontece quando Deus retira a sua mão? O que é que está em abundância na terra? A maldição por causa de Adão. Então quando Deus retira a sua mão, o que é que cai sobre essa pessoa? A maldição que está no mundo. Por isso é que muitos homens de Deus não sabem explicar isto e dizem que Deus profere uma maldição. Deus não pode proferir maldições, igreja. Ele próprio diz: tens à tua escolha dois caminhos, bênção e maldição. E depois ele diz: filho, escolha a bênção que é melhor. Escolha a vida que é bom. Olha que isto é bom. Por isso o que eu quero dizer a vocês é: quando nós rejeitamos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós rejeitamos o conhecimento de Deus, o que é que acontece na nossa vida? Muito simples. Deus retira a sua mão. Sabe porquê que Ele retira a mão? Porque de vingança. Ah, é? Não vais mais à igreja? Pois agora eu vou retirar a minha... Não, não é nada disso. Ah, é? Não oraste hoje? Não. Porque ao rejeitar o conhecimento de Deus, eu estou a rejeitar a quem? A quem? A Deus. Ele sente-se rejeitado e Ele retira a sua mão. É tão simples quanto isto. Uma vez numa festa de anos, aliás, não foi uma festa de anos, foi um convívio. Estava tudo já posto na mesa. Eu não estava a ver, a mesa estava de cagulo. Pode-se dizer que de cagulo, não é? Pode-se. Sabe o que isto quer dizer, não é? É preciso pôr uns diques na mesa. Cheio de coisas. Comida, rissóis, croquetes, bolos. Já estão a salivar ou não? Não? Posso continuar? Sandes, leitão. Ui, Jesus. Bom, resumindo e concluindo. Eu estava a acabar de pôr um prato e vejo a minha sobrinha com a mão dela assim, tipo, e eu dei-lhe na mão e disse: não, senhor. Só comes quando se abrir a mesa. Teve o resto da noite zangada comigo. Nem me olhava nos olhos. Depois foi dizer à mãe que o tio rejeitou-me. O tio não me deixou ir à mesa. E a minha cunhada veio falar comigo e disse: aconteceu alguma coisa? A tua filha queria tirar qualquer coisa da mesa, mas a mesa não estava aberta e eu dei-lhe uma palmada na mão. Então fala lá com ela, explica-lhe lá porque é que não a deixaste comer, porque ela pensa que tu a rejeitaste. Quantas vezes nós não estamos assim com Deus? Porque vamos para fazer a geneira e Deus vai... Deus já não gosta de mim, pastor. Deus já não ouve as minhas orações. Eu estou a fazer a minha cara, não é a sua. Ou você pensa que eu não faço as mesmas queixas? Não é a sua cara, é a minha. E sentimos-nos rejeitados. Mas sabe uma coisa? Nós, ao rejeitarmos a sabedoria de Deus e o conhecimento da palavra de Deus, estamos a rejeitá-lo a Ele. E Ele retira a mão e depois os problemas batem à porta e com força. E depois achamos que Deus não é nosso amigo. E esquecemos que fomos nós que rejeitámos a sabedoria de Deus. E é aqui que entra a sabedoria de Deus de uma forma sobrenatural. Quem é que quer andar no sobrenatural de Deus? Levante lá o braço. Só para eu saber. Isto é só fazer aqui um censo. 1, 2, 3, toda a gente. Toda a gente quer andar. Eu quero andar no sobrenatural de Deus. Ora, se é o sobrenatural, então não é o natural.
Quer dizer que se eu estiver numa estrada e de repente houver uma ravina e uma curva e Deus disser-me assim, segue em frente, eu tenho duas hipóteses. Ou sigo em frente e vou mesmo no sobrenatural de Deus e seja o que Deus quiser, porque é uma ravina e não sei o que é que lá vem. Ou por outra, o que é que não vem, ou eu faço a curva. E continuo no plano natural e a minha vida vai continuar exatamente como estava até ali. Saúde e vida. Quantas vezes nós não desejamos o sobrenatural, mas depois temos medo de dar o passo que nos faz caminhar no sobrenatural de Deus. Esse passo, por vezes, basta... Ouça, às vezes, eu digo-vos uma coisa. Esse passo, às vezes, é tão simples. Uma frase caracteriza todo este passo. Basta crer. Percebe? Não é preciso preencher papéis, não é preciso preencher folhas de 25 linhas com assinatura reconhecida, com selo branco. Não é preciso grandes confusões, não é preciso fazer coisas que o homem fica logo com os olhos cheios, como se costuma dizer. Só é preciso uma coisa: crer em Deus e na sua palavra. Você quer andar no sobrenatural? Então creia no que este livro diz. Faça o que este livro diz. Ainda que o mundo diga que o normal seja de outra forma, faça o que este livro diz. Creia no que este livro diz. Nunca rejeite a palavra de Deus, para que Deus nunca nos rejeite. E pior, e vou terminar com isto, porque no fim do versículo diz: também eu me esquecerei dos teus filhos. No original diz a tua descendência. Eu não quero que Deus se esqueça da minha descendência. Sejam eles sobrinhos, netos, filhos, seja quem for. Sejam filhos espirituais, seja quem for. Eu não quero que Deus se esqueça da minha descendência. E você? Você já pensou que por Deus ser intemporal, ser eterno, Ele não vê só o hoje, Ele vê o hoje e o amanhã. O ontem já está. Não há nada a fazer. E cada passo que Ele nos pede para darmos é a pensar no hoje e no amanhã. Cada decisão que Ele traz ao nosso coração é para pesar o hoje e o amanhã sempre, nunca é só o hoje. Deus não é o Deus só do agora, Ele é Deus do hoje, do agora, do amanhã e do daqui a 1 ano, daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos. Ele sabe tudo. Percebe? E isto faz-me pensar que se nós formos um bocadinho mais parecidos com Deus, vamos perceber muita coisa que Deus nos diz para fazermos, que nós não entendemos porque Ele já está a ver tudo muito mais à frente. Muito mais à frente. Amém, igreja? Então nunca rejeite a palavra de Deus. Não rejeite a palavra de Deus. Porque se nós rejeitarmos a palavra, Ele vai nos rejeitar a nós e à nossa descendência. Quer dizer que se eu rejeitar o que Deus me disse é para eu fazer hoje, eu hoje vou sofrer, mas a minha descendência também vai sofrer por causa disso. Porque as minhas ações hoje vão ter eficácia no amanhã também. E até pode já não ser no meu amanhã, porque posso já cá não estar, mas pode cá estar a minha descendência e eles vão sofrer por causa de uma má decisão minha. E eu não quero essa responsabilidade em cima dos meus ombros. E você quer? Eu não quero. Então faça o que a palavra de Deus diz. Veja que eu estou a dizer, não faça o que eu digo. A não ser que eu fale apenas a palavra de Deus. Eu estou-lhe a dizer para você fazer o que a palavra de Deus diz para você fazer. Ande em amor, perdoe sempre. Seja cuidadoso e zeloso pela sua boca e pelo seu coração. Guarde o seu coração.
Não queiras saber das histórias das vizinhas de cima e de baixo, da esquerda e da direita. Deixa-as andar na vida delas. Eu também deixo. Eu deixo-as andar. Eu não quero saber das confusões. Eu, no meu trabalho, por acaso tenho essa possibilidade de fazer. Eu ponho o headphone no ouvido. Perdão. A maior parte das vezes eu nem sei o que é que estão a falar à minha volta. Porque eu não quero ouvir essas conversas. Tenho um colega que faz a mesma coisa. Estamos a parte. Estão-se a pôr de parte. Não, estou-me a separar das confusões. Eu não quero estar envolvido em coisas que vão sujar o meu coração, que vão fazer tomar más decisões e que vão me deixar pesado. Você já pensou? Preste lá atenção a isto. Você está no seu emprego, há uma confusão no seu emprego. Até nem é consigo, mas envolve-o assim porque você estava a ouvir e até comentou. Como é que você vai chegar a casa? Vai chegar a casa ainda com o coração pesado com aquilo. Quem é que vai sofrer? A mulher, o marido, os filhos, o cão, o gato, a aranha de estimação. Toda a gente vai sofrer porque você está mal disposto. E a vizinha estendeu a roupa toda ao contrário. Que vergonha! E pôs as cuecas primeiro e os sutiãs e depois é que pôs a outra roupa. Quero lá saber. Quer dizer, expôs a vida dela cá fora. É o que eu estou a querer dizer por outras palavras. Quero lá saber, não quero saber dessas coisas. Estou um pouco a marimbar para isso. Eu estou preocupado é com a minha família, com a minha casa e com a minha família de Deus. Se andam bem ou se não andam, e se não andam, temos que pôr a malta bem. Guarde o seu coração, encha o seu coração da palavra. Porque quando vier a circunstância e você tiver que tomar uma decisão, se tiver o seu coração cheio da palavra, você não se deixa enganar. E segundo, sabe sempre o que decidir, porque Deus põe-lhe sabedoria na sua vida e no seu coração para tomar o caminho certo. E as suas decisões não é só para o agora. Mesmo aquela que você tomou hoje, como uma sopa ou como uma sandes. Até essa decisão é importante para o amanhã. Você pode não acreditar nisto. Mas você pense comigo. Vamos imaginar, isto é uma brincadeira, mas é verdade. Sopa ou sandes? E você decide comer a sandes e o fiambre estava estragado. Adivinhe lá o que é que lhe vai acontecer amanhã. Se eu não consigo confiar em Deus para me ajudar a decidir se eu como uma sandes ou como uma sopa, como é que eu vou confiar em Deus para Ele me ajudar a decidir se eu peço um empréstimo, ou se pago desta maneira, ou se faço daquela, ou se vendo a minha casa, se vendo o meu carro, se compro, se expando o negócio? Se eu não confio em Deus para tomar decisões pequeninas, porque tenho a mania que já sei tomar. É como o seu filho, ou a sua filha, já pensou? Quantos, com 3 anos, já querem comer com os talheres? E é ver a faca a roçar os olhos ali constantemente. Certo? Está-se a rir porque sabe que também viu a mesma coisa que eu, não é? Não é com os meus filhos, mas foi com os meus sobrinhos. Muitas vezes vi aquele garfo ali a passar ao pé do ouvido e dos olhos, e a faca a voar, não é? Armados em espadachins. Porquê? Porque têm a mania que já são adultos, eu já sei comer sozinho. Posso cortar um dedo nesta refeição, mas ele depois cresce como os rabos de lagartixa. Porque não têm consciência do futuro. Verdade ou mentira? Sabe que é assim que Deus nos vê, como pequeninos? Porque para nós são 80, 90 anos de vida, 120, que vá. Para Deus é um ápice, é um sopro de vida. Porque para Ele o tempo não tem efeito. Já pensou nisso? Por isso Ele vai nos, mesmo já, barba até o teu umbigo, barba branca e tal, de coisa, glória a Deus, tenho 146 anos. E Deus vai sempre nos chamar de filhinhos e vai sempre olhar para nós como bebés. Percebe o que eu estou a querer dizer? Encha-se da palavra de Deus. Envolvam em todas as suas decisões. Porque sabe porquê? O futuro, o seu futuro e da sua descendência depende delas. Vamos ficar de pé?
Sobretudo o que deves guardar, guarda o quê? O teu coração. Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Há coisas que não vale a pena pedir conselho. Fale com Deus. Peça oração ao pastor. Há coisas que você só deve falar dentro de 4 paredes, dentro do seu quarto, com o seu marido ou com a sua esposa. Não é para mais ninguém ouvir, nem os filhos. Nós hoje vivemos numa sociedade, e olha que eu vou falar de uma coisa que eu sei, não acontece na minha casa, porque a minha casa ela não fala. E ela não se envolve nas decisões. Mas eu às vezes vejo famílias com quem eu lido e é ver os miúdos com 4, 5 anos a envolverem-se nas conversas, metem-se nas conversas dos pais, e lembro-me de um a dizer assim: eu não quero ir para essa escola. Estás a ouvir? A falar assim para o pai. Eu não quero ir para essa, mas com 5 ou 6 anos. Eu não quero ir para essa escola. Há decisões que você tem que as tomar e pronto. Na sabedoria de Deus e no agrimã ou na concordância entre o casal. Até isso for da vida do meu filho. É da vida do seu filho, ponto. Final. Tem quando ele tiver 18 anos. Nessa altura ele já pode opinar. Já é maior de idade. Já pode decidir a vida dele. E no que toca à descendência, vou só dizer mais isto. As mães é que vão gostar disto, esta frase. Mas é a verdade. O seu filho até pode ter 70 anos. Quer dizer, fique contente, porque é sinal que você tem para uns 90 ou 100 e ainda está vivo, ou viva. Hein? E ainda assim você vai continuar a ser responsável por ele. Ele pode ser adulto, maior e vacinado, ter a família dele, ter os filhos dele, já netos, bisnetos, descendência dele, mas você vai continuar a ser responsável por ele. E um dia, quando chegarmos lá em cima ao céu, Deus vai lhe pedir contas dos seus filhos. Tenham eles que idade tiverem. Amém? 3 amém. Como dizia o ai de mim. Assim como, porque a Bíblia diz honra a teu pai e a tua mãe, somos responsáveis pelos nossos pais a partir do momento que eles não conseguem distinguir o bem do mal. Vocês desculpem eu estar a falar nisto, mas o Espírito Santo está-me a levar para aqui e eu falo. Eu sou obediente a Deus. Enquanto eles souberem distinguir o bem do mal, quer dizer, a demência não tomar conta do cérebro ou outras doenças piores, mas no momento em que isso acontecer, você torna-se automaticamente perante Deus responsável por eles. E tudo o que você fizer, Deus vai pedir contas. Tudo o que você fizer será sempre para a honra de Deus e a honra dos seus pais. Amém, igreja? Aí eu fiz tudo por eles. Então dê graças a Deus por isso. Eu não fiz tudo por eles, pastor, e ainda bem que me está a dizer isso, porque olha, podia ter feito mais. Deus é fiel e justo para nos perdoar se nós nos arrependermos. Deus é bom. Há sempre uma solução. E até para a morte há uma solução, sabia? É verdade. E não é humana. Porque morrer nesta terra é ganho. Vamos ter com Ele.
Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, damos-te graças nesta noite pela tua palavra. Damos-te graças pelo teu Espírito, Senhor, que está a trazer temor a esta casa. Está a trazer temor aos nossos corações e às nossas vidas. Graças te damos pela tua palavra, Senhor. Pelo teu Espírito que está em nós. Pelo Espírito, Senhor, que nos fortalece, que nos renova, que nos restaura. Pai, retira todo o cansaço, retira todo o impedimento de termos prazer de estar na tua presença. Retira, Senhor, tudo aquilo que está a ocupar o teu lugar no nosso coração e na nossa vida, Deus. Nesta noite eu te peço, como homem de Deus e teu servo, toca em cada um de nós, conduz-nos até casa, Senhor, em paz, em segurança, cheios de Ti e da Tua presença. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quem é que estava cansado e já não está? Olha, eu estou a fazer a pergunta porque eu estava tão cansado, estava tão em baixo. Quem é que já recuperou o esforço? Então, à 00:30 começamos outra reunião. Tá. Damos graças a Deus, amém? Amém? Vamos terminar aqui. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.